Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pablo, professor universitário, consultor de empresas, programador, entusiasta da educação, professor de educação básica, enfim, realizo várias atividades voltadas para a área de educação, sou um apaixonado pela educação e estou aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito de um assunto que eu trato nas minhas aulas, que é a introdução em programação e mais especificamente de algoritmos em programação. Eu estou criando uma playlist aqui de alguns vídeos básicos para introduzir este assunto e ajudar os meus alunos e também alguns interessados a aprofundar e conhecer um pouquinho este universo da programação e especificamente adentrar a questão da programação, da algoritmo de programação, né, para poder então conhecer um pouquinho melhor como isso funciona. Bom, para isso eu separei alguns slides para a gente conversar um pouquinho sobre isso, preparei alguns exemplos bem simples e didáticos para que a gente possa então começar a falar um pouco sobre isso e depois explorar um pouco esse assunto nas próximas aulas. Aqui você não se preocupe tanto em entender todos esses conceitos, não se preocupe em entender o programa que eu estou mostrando aqui no momento, porque a gente vai explorar ele um pouquinho depois nos próximos vídeos que estão postados aqui. Aproveito para informar que deixei na descrição também, né, o aplicativo que eu utilizei aqui para demonstração dos exemplos que você vai poder visualizar. Então hoje aqui é apenas uma pequena visão geral desse assunto, tá ok? Vamos lá então para ver um pouco desses exemplos. Muito bem, pessoal, vamos falar um pouquinho então o que vem a ser um programa de computador, sem querer entrar em termo técnico, sem querer aprofundar muito no assunto, apenas para a gente poder ter uma visão geral disso. Um programa de computador, né, ele possibilita que o computador digital, que é uma máquina, execute algumas ações, algumas instruções são fornecidas para resolver um problema. Ou seja, eu utilizo um programa de computador para resolver problemas do meu cotidiano. Para que eu possa utilizar um programa de computador, para que eu possa criar um programa de computador, eu tenho que fazer uso do que a gente chama de lógica e da lógica de programação. Em linhas gerais, fazer uso da lógica é colocar essa ordem, essas instruções numa ordem correta para que elas sejam realizadas e que obtenham um resultado esperado. Ou seja, eu preciso fazer com que o meu programa execute todas aquelas ações de uma maneira que ao final daquelas ações eu consiga obter aquele resultado que eu espero, aquele fim que eu desejo para o meu programa, né? Então você primeiramente deve ter como uma premissa para criar um programa duas coisas. Primeiro, entender o enunciado, né? Entender o seu problema, ou seja, você tem que saber qual é realmente o problema que você está tentando resolver. A maior dificuldade que as pessoas muitas vezes têm é porque elas não conseguem ter um entendimento muitas vezes de uma determinada situação de uma forma geral e também dos seus detalhes, né, para que depois elas possam criar realmente programas que venham a resolver aquele problema. Ou seja, ela não sabe colocar todas as instruções numa ordem lógica e correta para que aquele problema seja resolvido. Que essa é a etapa onde nós elaboramos o chamado algoritmo. Então, o que é o algoritmo? O algoritmo é um processo. Elaborar o algoritmo, na verdade, é o processo onde eu vou determinar, né, como serão essa ordem colocadas, essas tarefas, né, e a ordem delas em que eu devo executá-las. Então, elaborar o algoritmo para resolver o problema. O terceiro passo é onde, na verdade, você tem que converter esse algoritmo para uma linguagem de programação específica.
Veja só que antes de você muitas vezes programar, você tem que entender o problema e você tem que criar uma rotina, uma lógica, que nós chamamos aí de um algoritmo, para que você consiga resolvê-lo. Para só depois você então querer codificar esse problema, ou seja, transformar esse problema realmente num programa para que seja resolvido. É lógico que muitos programadores que já têm mais traquejo, mais vivência, fazem isso de uma forma muitas vezes simultânea, né? Mas você que está começando, é importante que você entenda isso. Você tem que primeiramente criar esse algoritmo para resolver esse problema, principalmente se o algoritmo for mais complexo, se esse problema for maior, né? Quando o problema é simples, às vezes você consegue resolver de uma maneira um pouco mais fácil. Depois você tem que compilar esse programa. O que é o processo de compilação? É onde a sua ferramenta que você utilizou de programação, que a gente vai ver um exemplo daqui a pouco, vai verificar se não há nenhum erro nesse programa, se não há nenhum erro de sintaxe ou de formulação do programa, para que depois você possa executá-lo, né? E aí você vai interpretar os resultados obtidos, ou seja, fazer os seus testes e ver se é realmente aquilo que você deseja, né? Então nós temos aqui alguns tipos de algoritmos, né, que nós podemos criar. Nós temos o algoritmo que é chamado de descrição narrativa. O algoritmo de descrição narrativa é onde você simplesmente coloca de uma forma textual a execução das tarefas que o seu programa deverá realizar. Você também pode criar um fluxograma, né, que é a representação gráfica desse algoritmo, ou fazer o algoritmo estruturado, que é o foco nosso aqui dessas videoaulas que nós vamos apresentar. Para isso a gente vai colocar um pequeno exemplo, né, para que isso fique fácil para vocês. Imagine que eu vou criar um pequeno algoritmo para calcular a média de um aluno a partir da nota de 2 provas. Como é que seria isso? Vamos lá ver? Muito bem. Para criar um algoritmo, eu poderia primeiramente fazer um algoritmo de forma narrativa. Então veja aqui, eu vou usar aqui a minha caneta marca-texto aqui minha caneta aqui do PowerPoint. Esse aqui é um exemplo que eu poderia utilizar, fazer um algoritmo de forma narrativa, né? Ou seja, eu estou aqui até simplificando, eu estou colocando a sequência de atividades que o meu algoritmo deve executar. Primeiramente receber a primeira nota, depois a segunda nota, calcular a média e depois apresentar a média calculada. Essa é a sequência de passos que eu preciso executar para resolver esse problema. Aqui do lado direito eu tenho a representação de um fluxograma. Então o fluxograma a gente vai ver ele depois em outros exemplos. Eu tenho aqui um início, um recebimento de dois valores que seriam as notas, que eu vou chamar aqui por enquanto de N1 e N2. Eu tenho um processo que é o cálculo da minha média, né, onde eu tenho o N1 mais o N2 dividido por 2. E aqui eu tenho uma apresentação da minha média, que é o resultado que eu desejo apresentar como fruto desse processo todo que eu realizei. E aí o algoritmo é então finalizado. Muito bem. A partir do momento em que eu já defini os passos, eu já entendi o fluxo do processo, eu posso então criar um algoritmo estruturado. O que vem a ser um algoritmo estruturado? Quando você cria um algoritmo através de uma estrutura, é criar uma sequência com uma linguagem mais formal, né, para que outros programadores, inclusive, possam entender esse processo. Então, eu transformei aquele pequeno exemplo, né, do passo a passo do recebimento de nota e cálculo de média nesta a representação aqui de um algoritmo estruturado. Tá ok? Eu não vou explicar ele agora, que no próximo vídeo a gente vai ter uma pequena explicaçãozinha dessa estrutura aqui. Mas esse aqui seria
o algoritmo que eu tenho que criar. E aí eu posso, por exemplo, utilizar-me de um programa para criar, ou melhor, para testar este algoritmo. Existem vários aplicativos gratuitos que você pode baixar aí pela internet para você testar esse algoritmo. Nós vamos utilizar um deles aqui, é o VisualG, né? Ou costumo dizer VisualG, né? Mas o nome dele é o VisualG, né? Que é o algoritmo visual aqui. Ou você pode trabalhar aqui com a criação do seu algoritmo. Ele é um software free que você pode baixar e fazer alguns testes com ele. Então, por exemplo, aqui eu coloquei o meu algoritmo, ou seja, eu montei a minha estrutura lógica que ele deve executar, e aí eu faço a execução dele para ver o resultado. Vamos ver aqui um pouquinho como é que seria esse algoritmo lá na execução. Então vamos passar aqui para o nosso VisualG. Aqui eu coloquei aquele algoritmo aqui para que vocês possam ver. Então foi montado um pequeno algoritmo aqui. Quando eu executo, aqui são as instruções lógicas, a ordem lógica das tarefas. Ele está me pedindo a primeira nota. Eu digito uma primeira nota, digito uma segunda nota e ele me calcula a média do aluno. Este aqui é o meu programa final? Não, esse aqui não é o meu programa final. Isso aqui é a minha estrutura lógica, é o algoritmo que deve ser executado, né? E esta ferramenta me auxilia a implementar e testar para ver se ela está correta. Eu posso depois, através disso, utilizar de outras ferramentas de programação ou de outras linguagens de programação para implementar o meu algoritmo. Aí vai depender muito da ferramenta e da linguagem que você deseja utilizar. O algoritmo em si, ele independe da linguagem. Você pode utilizar a linguagem que você preferir. O que às vezes, claro, vai mudar um pouco dentro da linguagem escolhida, muitas vezes é a forma em que você vai receber o dado, a informação, e muitas vezes como você vai apresentar, né? Então eu vou mostrar um pequeno exemplo aqui utilizando um programa didático que é o Pascalzinho. Este programa aqui também está disponível para ser feito download na internet. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Você pode, por exemplo, utilizar o Pascalzinho para criar o seu programa. Aqui sim eu programei aquele cálculo da média utilizando uma linguagem chamada Pascal, né? Eu posso fazer o processo de compilação aqui, onde o meu programa ele é compilado, onde ele verifica, veja só aqui embaixo, se o meu programa não tem nenhum problema, ele não encontrou nenhum problema no meu programa, e aí eu posso executá-lo, né? Quando eu executo o meu programa, deixa eu procurar aqui, a telinha dele está aqui, olha, né? Quando eu executo o meu programa, ele está aqui pedindo então a nota. Digito a primeira nota, digito a segunda, por um outro valor, 9 e 5, e aí ele me calcula a média. Então o Pascalzinho ele faz aqui a execução deste programa. O Pascalzinho também ele cria para mim, vamos voltar aqui, ele cria o que a gente chama de executável, né? Ou seja, eu tenho aqui o meu código fonte, quando eu compilo eu posso gerar, e estando este processo todo correto, eu gero um executável, que aí pode ser então criado um aplicativo para isso, e que realmente eu vou ver o resultado desse programa sendo executado na prática, não é? Vamos lá ver onde está esse aplicativo. Ele está aqui, eu deixei ele aqui separado. Eu criei já esse aplicativo. Quando eu executo ele, né, ele já vem para cá, veja só. Então eu posso executar, é um pequeno aplicativo, está aqui, olha, ele executa, né? Então é uma forma de você implementar o seu programa, tá ok? Muito bem. Nós temos outra maneira de você implementar o seu programa, que é através de uma interface gráfica. Então eu posso transformar este algoritmo também num programa
uma forma de interface gráfica. Vamos ver um pouquinho isso, como é aqui na sequência. Muito bem, pessoal, aqui eu abri o meu programa que é o Visual Studio. Eu estou usando aqui o Visual Studio Express, que é também uma ferramenta gratuita para criar programas da Microsoft, programas também com interface gráfica. Eu criei uma pequena interface gráfica aqui para mim, uma pequena janela, e eu implementei aquele algoritmo que eu criei, só que com uma forma diferente de entrada e apresentação dos dados. Então, quando eu rodo aqui o meu aplicativo, ele está aqui. Então, ele também faz a entrada de 2 dados, né? E depois ele me apresenta o resultado da média. Tá ok? Muito bem. Então é isso. Nós vamos nos próximos vídeos apresentar um pouquinho as estruturas sequenciais em algoritmo, as estruturas condicionais e as estruturas de repetição, que são as mais comuns de serem executadas em algoritmo, para que você compreenda essas estruturas e depois possa implementar os seus programas. Tá? Espero que você tenha gostado e até a próxima.